Homem que tentou matar ex-companheira por ciúmes morre após ser espancado. Vítima de uma agressão na cabeça. Essa agressão aí foi por populares, foi o relato que chegou pra gente. Suspeito de matar mestre de obras no final do ano em Campina Grande é preso. Doação de órgãos na Paraíba cresce, estado bate recorde de transplantes. É importante, é salvar vidas. Você perde uma, mas dá direito a 5, 6. E ainda, jogando fora de casa, Souza perde mais uma pela Copa do Nordeste. Hoje é quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. O Borborema Notícias está no ar. Boa noite. O Borborema Notícias de hoje começa com uma história de violência. Ontem nós mostramos aqui o caso de uma mulher que foi esfaqueada pelo ex-companheiro na zona rural de Lagoa Seca por causa de ciúmes. O suspeito de cometer o crime morreu hoje de manhã no hospital de trauma, onde estava internado após ser espancado violentamente por populares. Os detalhes dessa história você confere agora na reportagem de Renato Diniz. Antônio Cassiano da Silva estava escondido numa casa em Lagoa Seca. Durante a madrugada, a residência foi invadida por pessoas que o espancaram violentamente. Diante do quadro, ele foi socorrido para o hospital de trauma. Na segunda-feira, por volta de 1h da tarde, numa estrada do sítio Quissé, em Lagoa Seca, Antônio havia esfaqueado a ex-mulher Rosemary Demétrio, de 44 anos de idade. Já hoje, por volta das 9h47, ele morreu no trauma devido ao espancamento que sofreu. Logo cedo, o médico Antônio Bidou informou que Antônio Cassiano, de 41 anos de idade, recebeu golpes violentos na cabeça que tinham provocado lesões irreversíveis. Foi um paciente que foi vítima de uma agressão na cabeça. Essa agressão aí foi por populares, foi o relato que chegou pra gente. E aí, como consequência dessa agressão, o paciente fez um afundamento no crânio, que é isso, fratura do osso do crânio. Esse afundamento foi gigante, grande, que levou a um sangramento importante dentro da cabeça do paciente, somente no lado direito, e esse sangramento levou a uma isquemia do cérebro. Essa isquemia é uma isquemia que foi avaliado pela neurocirurgia, pós-exame de imagem, tomografia, e o tratamento no momento está mantendo como conservador porque a avaliação é um quadro irreversível dessa isquemia. Quanto a Rosemary Demétrio, ela continua internada no hospital de trauma e não corre risco de morte. A mulher foi vítima de 10 facadas. Ontem, nós entrevistamos a irmã dela, que falou sobre o relacionamento e conflitos entre Rosemary e Antônio. Ele foi preso, e ficou 3 meses. E a partir desses 3 meses, quando terminou esse contrato aí, preso domiciliar, ela tentou voltar. Mas nesse retorno não deu certo. Então ela retornou para a casa dos pais e ficou lá. Mas mesmo assim, as torturas psicológicas continuaram. Ela tinha medida protetiva? Ela tinha sim. Mas ela confiou na palavra dele, achava que ele ia mudar. Todo mundo na nossa família dava conselho para ela, é melhor você não voltar, mas ela confiava na mudança de vida dele. A mulher continua internada no Hospital de Trauma de Campina Grande, mas não corre risco de morte. E a gente mostra mais um caso de violência. Um homem ficou ferido e outro morreu durante uma tentativa de duplo homicídio no bairro Varadouro, em João Pessoa. Aqui no local, um rastro de sangue chama a atenção. Foram 2 vítimas. Uma morreu aqui, neste local. A outra ainda correu ferida. E por aqui foi passando, o sangue foi ficando aqui nesse portão. E aqui a vítima se apoiou. A gente nota aqui que tem uma marca de mão. E aqui embaixo o sangue muito forte e vivo ainda. Era por volta das 3h da tarde desta terça-feira. Rua Maciel Pinheiro, uma rua importante do centro de João Pessoa. Liga a Praça da Pedra ao terminal de integração até o centro histórico aqui da capital. A vítima, praticava pequenos furtos aqui no local
Inclusive já estava ameaçado de morte, né? Essa foi a informação. Chegou um carro branco com vários elementos e fizeram, praticaram, né? Deram vários disparos, chegando a levar a vítima a óbito. A segunda vítima foi socorrida pelo SAMU. Foi no local, mas ela conseguiu correr a cerca de 100 metros e aí o SAMU já socorreu. Foi um disparo que veio atingir o pescoço dele. Essas vítimas são possivelmente têm anotação criminal. Aqui foi para o trauma. Consta uma anotação criminal, mas não sabemos se tem prisão preventiva em aberto. Possivelmente tem, estamos ainda confirmando. E essa vítima que veio a óbito aí é conhecida aqui na região por questão de furtos que praticar, segundo informações aqui no local. Mas iremos pesquisar no período ainda, logo mais estamos pesquisando, aguardando a informação chegada do cartório central da homicídio para saber. E então familiares da vítima que até agora também não apareceu. Nós estamos aqui próximo à Cracolândia, como é conhecida. É uma área que é abrigo, ponto de encontro, vamos dizer assim, de usuários de drogas. E o crime, de repente, pode também ter relação com o tráfico. O fato é que era por volta das 3 da tarde, isso aqui estava muito movimentado ainda, já que a gente está numa área aqui cheia de estabelecimentos comerciais. Não é à toa que outrora essa rua foi chamada de Rua do Comércio. Pois bem, a população ficou chocada, houve uma correria grande por aqui porque foram vários tiros. Não é para menos, afinal de contas, eram 2 alvos. Fica, portanto, aí o registro de mais uma cena de violência aqui na capital paraibana, mais precisamente no centro da cidade. O suspeito de matar o mestre de obras João Alves da Costa, assassinado no dia 31 de dezembro de 2021 em Campina Grande, foi preso hoje à tarde. Ele estava escondido no litoral paraibano. Com o mandado de prisão preventiva em mãos, os agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande viajaram até o litoral sul paraibano para efetuar a prisão de Valdeilton da Silva, de 25 anos, suspeito de assassinar o mestre de obras João Alves da Costa. E aí houve todo um trabalho de investigação no sentido de localizar esse indivíduo. Fato que veio a se concretizar hoje, pela manhã, no litoral sul paraibano, mais especificamente na praia de Jacumã, quando esse indivíduo estava homiziado no interior de um barco de pesca, há alguns dias já. No momento da prisão, Valdeilton estava trabalhando como franelinha. Ele não reagiu e confessou o crime. Confessou. Ele de imediato não reagiu à prisão e pouco tempo depois já confessou, já deu detalhes, explicou toda a dinâmica do crime. O homem já respondeu por furtos. Em relação ao crime que terminou com a morte do mestre de obras, ele disse ter agido sozinho. Mas a polícia não acredita nessa versão e deve seguir investigando um segundo suspeito. Nós ainda temos a convicção de que uma outra pessoa auxiliou nesse crime. Então as investigações com relação a essa outra pessoa devem prosseguir. O crime aconteceu no dia 31 de dezembro. O mestre de obras havia passado o dia preparando o Réveillon em família e decidiu sair de casa para comprar fogos de artifício. Ao passar pela Avenida Assis Chateaubriand, nas proximidades do Distrito Industrial, ele foi abordado pelos criminosos. A vítima, João Alves da Costa, de 66 anos, conhecido como João Careca, foi atingida por um disparo de arma de fogo no abdômen e chegou a enviar um áudio através do WhatsApp para familiares pedindo socorro. Eu fui assaltado agora, eu levei um tiro, minha filha. Ele foi encaminhado ao hospital, mas não resistiu. A moto da vítima foi abandonada e encontrada no dia seguinte no Distrito dos Mecânicos, próximo ao local do crime. Veja a seguir, Ministério Público recomenda decreto mais rigoroso, sem shows em Campina Grande. E também, confira uma reportagem sobre doação de órgãos que, graças à conscientização da população, tem batido recordes. A gente volta já. O Ministério Público da Paraíba recomendou que a Prefeitura de Campina Grande estabeleça um decreto mais restritivo do que o do governo do estado e suspenda os shows. A repórter Sabrina Lima tem os detalhes.
A recomendação do Ministério Público da Paraíba é que a Prefeitura Municipal de Campina Grande publique um decreto mais restritivo em relação ao atual decreto do governo do estado, que é válido até 14 de fevereiro. A última vez que a Prefeitura Municipal de Campina Grande publicou um decreto foi em novembro do ano passado e ele já não é mais válido. A recomendação foi da promotora de justiça Adriana Amorim. Ela ressaltou os altos números de pessoas com a Covid-19, principalmente em relação à variante Ômicron, a ocupação de leitos e também ao fato de Campina Grande atender cerca de 69 municípios conveniados. A recomendação ainda pede o cancelamento de shows e eventos de massa ou com grandes públicos aqui em Campina Grande. Essa recomendação vem a poucos dias do lançamento do Carnaval da Paz, que deve acontecer no final deste mês de fevereiro, com eventos híbridos e presenciais. Sabrina Lima para o Borborema Notícias. A gente fala agora sobre a doação de órgãos que anda batendo recorde na Paraíba. Essa é uma decisão que começa em vida e precisa ser compartilhada com a família. Mais que isso, a doação de órgãos é um gesto que pode mudar a vida de quem precisa. Perder um filho é uma dor imensurável. Seu João ainda vive o luto recente depois da morte no último dia 31 de janeiro do filho Matheus, de 28 anos, que morreu no Hospital de Trauma de Campina Grande em decorrência de um acidente de trânsito. Mas em meio a tanta tristeza, a família decidiu atender um pedido do jovem. Autorizou a doação dos órgãos. Não é uma decisão fácil. No momento da dor, a gente tem que pensar em todas as possibilidades. E por se tratar de eu trabalhar na área de saúde há mais de 30 anos, então, querendo ou não, a gente tem um certo preparo para determinadas coisas que acontecem na vida da gente, né? 5 órgãos de Matheus foram doados. Para a família, uma forma de saber que a partida do filho transformou a vida de 5 pessoas e que ele, um rapaz alegre, de alguma forma mudou a realidade de famílias. Sabendo que tem pessoas hoje que receberam os órgãos dele, eu acredito que cada família daquela, só alegria. E orar por nosso filho, pessoas que a gente não conhece, então vai se estendendo. Isso não vai trazer de volta, mas o coração fica muito confortável. Graças a Deus por isso. A doação de órgãos começa com uma decisão em vida. Falar sobre o assunto é importante. No hospital, é responsabilidade das assistentes sociais abordar a família para que a autorização seja dada. Um trabalho delicado em um momento tão difícil. É um momento de muita dor. O momento que a gente aborda uma família, após o óbito constatado, é um momento muito triste. Realmente a gente entende a dor daquela família, mas a gente também entende a felicidade do paciente que vai receber essas córneas e esses órgãos, Então a gente entende que são dois lados, mas a gente fica feliz em ajudar. E a gente entende que é um trabalho muito importante para a sociedade. Decisão tomada é o núcleo de ações estratégicas da Central Estadual de Transplantes, que realiza todo o processo de captação, logística e transferência dos órgãos. Um trabalho que tem feito a Paraíba crescer em números de diferentes transplantes, principalmente o de córnea. Em 2021, a Paraíba registrou 246 transplantes de córnea. 89 desses procedimentos foram realizados aqui em Campina Grande. Esse número total é o maior desde 2001, de acordo com o Ministério da Saúde. Ainda de acordo com o órgão, a última vez que o estado tinha ultrapassado a marca de 200 transplantes de córnea tinha sido em 2009, quando foram 202 procedimentos realizados. Atualmente, o estado tem uma fila de espera de 301 pessoas
para este tipo de transplante. A gente está muito orgulhoso por esse feito e acreditamos que tem aumentado graças ao empenho, da Central de Captação de Órgãos aqui do estado e também ao governo da Paraíba, que tem se empenhado muito na captação e conscientização desses pacientes que podem ser doadores de órgãos. Em relação a outros transplantes, a fila no estado é de 4 pessoas que esperam por um coração, 14 por um fígado e 188 por um rim. Para quem tomou a decisão de autorizar a doação, é como se o sorriso de quem se foi pudesse ser mantido através de outra pessoa. É importante, é salvar vidas. Você perde uma, mas dá direito a 5, 6. Isso é gratificante. Deus sabe exatamente o que faz. Ele foi quem nos tocou, ele foi quem criou essa possibilidade e eu não ia contra a vontade de Deus jamais. E eu sei que era isso que meu filho queria. Veja a seguir, volante do 13 comemora boa fase após estreia com goleada no Paraibano. E também, Souza até tenta, mas não suporta a pressão e perde para o Sport pela Copa do Nordeste. A gente volta em instantes. Voltamos falando de Copa do Nordeste. Ontem tivemos Paraibano em campo. Na Ilha do Retiro, o Sport venceu Souza por 1-0. O Dinossauro até jogou bem, mas não conseguiu segurar o Leão da Ilha. O jogo não foi fácil. O Souza entrou em campo fechadinho, abafando os ataques do Leão da Ilha, que jogando em casa partiu para a pressão total. Mas o Dino também teve suas chances de gol, como neste chute de esquerdinha. No escanteio, o Joboy teve a chance de marcar por 2 vezes, mas o goleirão Maílson foi preciso nas 2 tentativas. Na segunda etapa, o jogo continuava bem disputado, até que em uma jogada rápida, Juba tocou de calcanhar para Alanzinho, que chutou no canto do goleiro Ricardo. O Sport ainda tentou ampliar o placar, mas errava nas finalizações. Final de jogo, Sport 1, Souza 0. E quem está jogando nesse momento é o Campinense, que recebe o CRB no Estádio Amigão pela competição regional. Amanhã você confere todos os detalhes desse confronto a partir das 11h45 da manhã no Borborema Esportes. Agora vamos falar do 13. O time alvinegro se prepara para a segunda rodada do Campeonato Paraibano e vai enfrentar no próximo sábado o CSP em jogo marcado para o Amigão. O volante Rafael Augusto, autor de 2 gols na estreia do 13 contra o Sport Lagoa Seca, destacou que a mudança da comissão técnica não desviou o foco do elenco para brigar pelo título paraibano. Acredito que essas 7 semanas que nós tenhamos feito, ela serviu muito para nos dar confiança, Aprimoramos muitas coisas, parte técnica, parte física, parte tática e felizmente conseguimos ter um bom resultado e nos dar sequência para o início do campeonato. Um ponto principal que eu observo, acredito que todos observam, a gente treinou pouco no Amigão, E aí dá um pouquinho de diferença, mas acredito que isso vai passar e vamos melhorar a cada dia que passa para podermos consequentemente finalizar bem, chegar bem até o último terço para conseguir fazer os gols. A nossa mentalidade ela não muda, mudando ou não mudando não muda, o objetivo é o mesmo. Acredito que desde a primeira comissão até essa comissão o objetivo é um só, chegar na final. Então a nossa cabeça também é essa, não mudou nada e faz com que a gente trabalhe com um objetivo, com um pensamento redobrado para conseguir mais alcançar os nossos objetivos. É final da edição de hoje do Borborema Notícias. Você fica agora com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã.